Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução utilizando a linguagem Python. Nessa aula a gente vai entender o que são classes de objetos, entender como é que elas funcionam de maneira bem simplificada. Vamos lá. Nessa aula a gente vai entender o que é que são paradigmas de programação. Depois a gente vai ver em específico o paradigma de orientação a objeto. Depois a gente vai ver o que é que são essas classes de objetos. Depois nós vamos ver o que é que são atributos e métodos. E por último a gente vai ver como utilizar esses atributos e métodos utilizando a linguagem Python. Vamos lá. Primeiro, o que é que são paradigmas de programação? Paradigma de programação é um meio de se classificar linguagem de programação de acordo com a organização do seu funcionamento. Em outras palavras, é a forma que o programa está organizado. A gente tem várias e várias formas de organizar o funcionamento de um programa. Como é que a gente pode organizar um programa? Com isso, a gente tem vários paradigmas. Por exemplo, paradigma imperativo, em que a gente organiza o código em uma sequência de passos. Paradigma procedural, em que a gente organiza o código em procedimentos. Organização funcional, em que a gente organiza o código em funções. E a programação orientada a objeto, em que a gente organiza esse código com base na interação entre objetos. Cada linguagem de programação pode suportar um ou múltiplos paradigmas, ou seja, dependendo da linguagem de programação, você pode organizar seu código de maneira diferente. Em Python, a gente pode estar utilizando vários paradigmas. Python é uma linguagem considerada multiparadigma. A gente pode estar utilizando tanto paradigma imperativo, quanto procedural, quanto funcional, quanto orientação a objeto. Um programa que utiliza o paradigma de orientação a objeto é um programa que o funcionamento está baseado na interação entre objetos. E o que é que são esses objetos? A gente pode ver como sendo um objeto uma instância de uma classe. E a gente pode ver uma classe como um tipo de dado, um tipo de objeto. Dependendo da linguagem que você está trabalhando, pode existir uma diferenciação entre tipos de dados básicos e tipos de dados que são classes. Porém, como Python é uma linguagem puramente orientada a objetos, todos os tipos de dados em Python vão ser considerados classes. Para a gente entender melhor, vamos para o Google Colab. Estamos aqui no Google Colab e eu vou pegar um x recebendo um inteiro 5 e depois imprimir o tipo do x. A gente vai ver o seguinte: o tipo do x é da classe inteiro. E o que a gente pode ver com isso? Que a classe é o tipo e o x é o objeto desse tipo. Então, a gente vai possuir as classes, que são tipos, e os objetos vão ser as instâncias daquele tipo, ou seja, cada valor que pertence a determinado tipo. Se a gente tiver um y e imprimir qual é o tipo do y, a gente tem que o tipo do y é inteiro. Então, y e x são objetos da classe inteiro. Em outras palavras, x e y são do tipo inteiro. Se a gente tiver um nome Thaleson e imprimir qual é o tipo, print type, o nome, esqueci de colocar o igual, a gente vai ver que o nome ele é do tipo string. Então, existe a classe int, que define o tipo inteiro. Existe a classe string, que define o tipo string. E cada instância a gente vai estar chamando de objeto. Então, x é um objeto, y é um objeto e o nome é um objeto. E cada um desses objetos pertence a uma classe específica.
E por que é importante a gente entender que um programa em Python está organizado em classes e objetos? Classes definem não só um tipo de dado, eles também podem definir métodos e atributos. Métodos são ações que um objeto pode executar e atributos são características daquele objeto. Em Python, para a gente acessar os métodos e os atributos de um objeto, a gente utiliza um ponto. Vamos lá para o Google Colab para a gente entender. Nessa aula, a gente vai focar nos métodos. Vamos utilizar métodos da classe string. Então, aqui eu vou ter um objeto str recebendo um nome. Então, se eu mandar imprimir o tipo print type objeto str, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ver que o objeto str ele é da classe string, ele é do tipo string. E se a gente escrever o nome do objeto str ponto, a gente vai ver uma lista de coisas que aquele objeto pode fazer. Nesse caso, será uma lista de métodos. No Google Colab, ele representa métodos por um cubo roxo. Então, a gente vai ver que esse cubinho roxo, na verdade, são métodos que o nosso objeto pode utilizar. E como métodos são ações, e a gente já viu que ações a gente pode estar entendendo como funções, esses métodos são funções que o nosso objeto pode realizar. Vamos entender algumas dessas funções. A primeira função que a gente vai ver é a função lower, em que a gente vai retornar um objeto str com todas as letras minúsculas. Ou seja, esse ponto vai indicar que essa ação está sendo realizada pelo objeto que está à esquerda. Então, o objeto str está realizando a ação lower. E essa ação, esse método, vai retornar para a gente uma string com todas as letras minúsculas, que é exatamente o que está aparecendo. Uma outra ação que a gente pode utilizar é o upper, que vai funcionar de forma semelhante. A gente escreve o nome do objeto, um ponto, e depois upper, parênteses. Já que esse método é uma função, a gente não pode esquecer que para a gente utilizar funções, a gente tem que colocar esses parênteses. Então, a gente vai escrever o nome do objeto, ponto, o nome da ação, depois parênteses e os parâmetros necessários para realizar uma relação. No caso do lower e no caso do upper, não é necessário a gente fornecer nenhum parâmetro. O upper vai retornar tudo maiúsculo e o lower vai retornar um string tudo minúsculo. Uma outra ação que a gente pode estar utilizando é a ação split. É uma ação, é um método muito utilizado, em que a gente vai escrever o nome do objeto que a gente está querendo que utilize a relação, um ponto, depois o nome split e depois fornecer um string entre os parênteses. O que essa ação vai fazer? Vai ser uma ação utilizada pelo objeto em que essa ação vai pegar o nome que aquele objeto está guardando e dividir. Split, separar. E ele vai separar utilizando uma determinada string. Com isso, perceba que essa ação vai me retornar uma lista de todas as palavras do meu nome separadas por um espaço. Então, a gente vai ter uma lista com Thaleson, Gomes, Nepomuceno. Aqui a gente vai ter um outro exemplo para exemplificar ainda melhor. Quando a gente tem esse nome, split x, essa ação vai ser executada por esse nome. O split é como se ele apagasse todas as ocorrências do nome que eu forneci. Então, a gente pode vir nesse x e apagar. O x, outro x maiúsculo, apagar, x maiúsculo, apagar, x maiúsculo, apagar, x maiúsculo, apagar. O que o split vai retornar vai ser uma lista com todos esses nomes. Esse texto está separado por
Então, a gente vai ter todos esses nomes em uma lista. Uma outra ação que a gente pode utilizar é o ponto .replace. Então, a gente vai ter que escrever um objeto do tipo string, ponto, replace, e fornecer duas coisas. É o que a gente quer tirar, e 2, o que a gente vai colocar no lugar. Então, se a gente escrever print objeto str, a gente vai ter o seguinte, que essa ação replace HA por HAA, na verdade, ela tirou o HA do nome Thaleson e substituiu por HAA no nome Thaleson. Então, o replace vai fazer exatamente isso. Ele vai retornar um string que vai substituir todas as ocorrências de uma string por outra. Você tem que fornecer as duas strings na ação. Uma outra ação que a gente pode utilizar é a ação count. Nesse método, a gente tem que fornecer uma string e eu vou contar quantas vezes essa string apareceu. Então, na hora que eu forneço n maiúsculo, ele vai aparecer aqui, aqui e aqui. Então, ele aparece 3 vezes. Se eu perguntasse quantos T existem, só tem 1. Se eu perguntasse quantos TH existem, só tem 1. Agora, utilizando esse conhecimento, você vai tentar fazer esses 3 exercícios. Então, você vai utilizar o método lower no nome, depois utilizar o método upper no nome. Se você utilizar o método lower, é para ele imprimir tudo minúsculo. Utilizando o método upper, você vai imprimir tudo maiúsculo. E depois você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse texto, utilizar o método split para criar uma lista de palavras. Então, você vai utilizar o método split separados por espaço. E depois você vai utilizar um laço for para percorrer todos os nomes criados por esse método e imprimir. Se você separar esse texto por espaço, você vai ter essas palavras. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixe de mandar mensagem ou deixar um comentário. Desejo para você bons estudos e até a próxima.